Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nos encontramos mais uma vez para retomarmos nosso estudo da Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a você por sua companhia diária, porque nós dois, assim, estudando a Palavra de Deus, estamos tendo mais comunhão com Deus. Afinal de contas, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É assim que a Palavra de Deus nos orienta no Salmo 119. E é isso mesmo, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós temos condições de fazer boas escolhas diante das provações e das tentações que nos reserva esse dia de maneira especial. Obrigado porque você não somente aprecia, mas você também colabora quando você compartilha. Obrigado também por sua inscrição, e se ainda não é inscrito no nosso canal, sabe que a sua inscrição nos fortalece. Se inscreva, por favor, isso é importante. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vamos lá, domingo, dia 28, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que nós precisamos de uma comunhão íntima com Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo no nosso coração, para que nós tenhamos condições, maturidade, sabedoria de fazer boas leituras ou fazer uma boa leitura das circunstâncias negativas que nos alcançam. O apóstolo Paulo, ele mesmo se declara como prisioneiro de Cristo. Ele mesmo se declara como embaixadores em cadeia, ou embaixador em cadeias. Paulo escreveu um grupo de cartas quando ele estava exatamente aprisionado em um cárcere, onde nós vamos ver que provavelmente, mas bem provavelmente, que foi em Roma. Mas o fato é que ele escreve Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios. Ele escreve essas cartas da perspectiva de um prisioneiro, de alguém que estava encarcerado. Os estudiosos acreditam que Paulo estava preso em Roma por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Muito bem. Por que eu estou dizendo que nós precisamos de sabedoria para fazer uma boa leitura? Que Paulo fez exatamente isso. Paulo sabia que se Deus permitiu, se Cristo, o seu Senhor, a quem ele devotou a sua vida, permitiu que ele fosse para a prisão, é porque lá na prisão haveria um propósito, né? Paulo escreveu, inclusive, o 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral, exatamente de uma cadeia. E quantas bênçãos a igreja recebeu na leitura e no estudo dessa epístola de Paulo, né? Mas não somente isso. Paulo também, da prisão, lá na prisão, ele continua o seu trabalho de influenciar a igreja e também na pregação do evangelho. Um exemplo que eu dou é o que ele escreveu para Filemão. Filemão era um senhor de escravos que havia aceitado a palavra de Deus, a pregação de Paulo, e se tornou um cristão. E ele tinha um escravo chamado Onésimo que fugiu. Onésimo foi preso e Paulo, lá na prisão, o encontrou e ali pregou o evangelho para ele. E depois dele ter pregado o evangelho e Onésimo aceitado de bom grado a palavra, aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, depois de ele ser livre, ele ser liberto dessa prisão, ele deveria voltar para o seu Senhor. O apóstolo Paulo havia orientado: volte para sua casa, volte para o seu Senhor. Ele escreve uma carta, a carta a Filemão, pedindo para que Filemão pudesse recebê-lo com muito carinho, né? Aí ele fala assim, verso 8 de Filemão diz assim, verso 8 do capítulo 1, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Então, por favor, receba com esse homem, receba como se estivesse recebendo a mim mesmo, né? O verso 16 ele diz assim, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, quer como um ser humano, quer como irmão do Senhor. Receba esse homem. Veja
O apóstolo Paulo, mesmo entre algemas, como ele diz aqui, ele continuou a sua pregação, né? Gerei entre algemas, Onésimo. Gerei entre algemas. Bom, o apóstolo Paulo, ele não dá o nome da localidade da sua prisão. Ele só fala que está preso. Mas onde, nós não sabemos. Alguns apontam para Éfeso, outros para Cesareia. Éfeso, muito pouco provável que ele estivesse ali preso, porque não há evidência bíblica alguma. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não havia nenhuma ameaça a Paulo naquele local. Então, os estudiosos preferem acreditar, através das evidências do próprio escrito de Paulo nessas cartas, que ele está realmente preso em Roma. E quais são as evidências? Quando Paulo menciona um pretório, o que é pretório? Pretório era a residência oficial de um governador romano, né, de uma província, como a de Jerusalém, onde Pilatos estava morando. Mas só que ele não fala do pretório, ele fala de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda formada por soldados de elite que chegava a ter 14 mil pessoas que protegiam o imperador e seus prisioneiros. E essa é uma evidência, justamente a menção de Paulo sobre a guarda pretoriana. Se tinha guarda pretoriana é porque estava onde César estava residindo, e César residia em Roma. E segunda evidência é que Paulo envia saudações dos crentes que estavam na casa de César. Aqui está falando sobre onde César residia, né? O palácio imperial. Então, a indicação realmente é que ele estivesse preso em Roma por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, e de lá ele escreve esse grupo de cartas que nós conhecemos como Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemon, pelo menos 4 cartas ou 5 cartas escritas aí da prisão, do cárcere, da cadeia. O apóstolo Paulo continuou o seu trabalho de influenciar, de pregar, de salvar, mesmo estando em condições tão deploráveis como aquelas onde ele se encontrava. Meu amigo, minha amiga, qual é a lição que nós tiramos para nós? Eu não sei qual a dificuldade que você esteja vivendo, quais são os problemas que afugentam a alegria da sua vida, a luz da sua vida. Talvez você se sinta em trevas diante de tantas dificuldades e problemas. Saiba de uma coisa: se Deus permitiu que você passasse por isso, é porque tem um propósito por detrás de tudo isso. Ou um propósito para alcançar você, porque muitas vezes Deus permite que o sofrimento chegue, porque o nosso coração está endurecido, porque nossos ouvidos não ouvem mais a sua voz, nós não sentimos mais e nem respeitamos mais a sua influência. Então Ele permite que certas situações difíceis e probantes nos alcancem para que possamos abrir os olhos. Esse é um ponto. O segundo ponto é que talvez você esteja passando por isso para lhe fortalecer, a fim de que você ajude outras pessoas que passarão pela mesma experiência, e você terá condições de ajudar essas pessoas. Seja lá qual for, seja uma ou outra opção, saiba que Deus tem um propósito, e esse propósito é mais elevado do que você e eu possamos imaginar. O que nós precisamos fazer? Sabedoria, clareza, deixar que o Espírito Santo tome a nossa vida, o nosso coração, a fim de que possamos fazer uma boa leitura daquilo que nos acontece. Que tal você se submeter mais uma vez ao Espírito Santo? Que tal pedir a Ele que te ajude a compreender exatamente todas essas coisas? Eu tenho certeza que se você compreender, você vai se sentir mais em paz. Mas se você não compreender nessa terra, um dia Deus vai te ensinar ou vai te revelar todas as coisas pelas quais passou e pelas quais era importante que você passasse, não somente para si, mas também para a salvação de outras pessoas. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a ter essa serenidade, essa maturidade e essa espiritualidade para que possamos realmente fazer uma boa leitura das circunstâncias negativas da nossa vida. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.